Olá pessoal, namastê, muita paz, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais uma vez comentar e meditar sobre a reunião mediúnica espiritual que acontece através do Laércio Fonseca, canalizando mestres chineses. Nesse caso de hoje, foi um mestre que não quis se identificar, então a gente chama de mestre oriental não identificado, e o Clarlin, o nosso ETzinho maravilhoso, aqueles greyzinhos baixinhos que muitas vezes estão presentes entre nós e fazem um monte de coisa, fazem cirurgia espiritual, nos ajuda, nos auxilia, limpa a aura, harmoniza, equilibra nossas energias, enfim, transforma todo o nosso ser de dentro para fora. Então, vamos comentar aqui o que eles passaram em suas mensagens e também nas respostas que eles dão para nós. A gente faz perguntas do nosso nível besta de discípulo, e eles nos respondem com respostas maravilhosíssimas. Então, primeiro eles sempre chegam desejando muita paz, muita luz a todos nós, e sempre diz também que está muito feliz em estar ao nosso lado, caminhando ao nosso lado e nos auxiliando. Então, ele começa dizendo aqui, ao caminharem nessa jornada sobre a Terra, cada ser encontra suas dificuldades, encontra os momentos de felicidade, os momentos de dor, os momentos de prazer. Encontramos toda uma diversidade de formas e de seres nos quais devemos compartilhar nossa jornada sobre a Terra. Cada elemento da vida tem sua razão de ser. Cada folha nas árvores tem sua razão de ser. Cada pássaro que canta tem sua razão de ser. O cão que agora está ao nosso lado tem sua razão de ser, porque o nosso ashram lá, o sítio do Laércio é cheio de cachorros. Hoje tem uns 10 lá. Então, eu continuo dizendo, compartilhar nossa jornada com todos os elementos que nos cercam, com amor e sabedoria, é o verdadeiro caminho do sábio e daqueles que compreendem que este mundo não lhe pertence, que este corpo que agora vos usa não lhes pertence e que o universo que nos cerca é a morada de todos nós, de todos os elementos e de todos os seres. Nenhum de nós é mais privilegiado do que o outro perante a criação. Todos os elementos devem ser tratados com igualdade e respeito. Muita paz a todos. Então, eu lembrei aqui, à medida que eu estava lendo, de um assunto que o Laércio tocou no último evento que eu estava lá presente, onde ele, de certa forma, tenta nos ensinar, tenta nos mostrar um caminho maior, nos elevar o nosso pensamento, como ele costuma dizer, porque a maioria de nós só está pensando em mulher, ou em bebê, ou ir para festa e assim por diante. É uma vez por semana e olha lá que as pessoas vão na igreja, Então ele tenta levar nosso pensamento às vezes, mas a gente fica continuando torcendo pro Corinthians. Ele fala assim, que se a gente tivesse um ponto de vista diferente, ao invés de pensar que nós estamos vivendo aqui, ficar apenas como androides, indo para o trabalho, assistindo novelas assim por diante, a gente nos colocar como seres que estão de passagem aqui, assim como Jesus falava, Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, se a gente se colocar numa posição de espírito encarnado aqui e que a qualquer momento a gente pode morrer, que inclusive nenhum de nós tem um controle da sua própria vida, no sentido que a qualquer momento nós podemos morrer. É como se bastasse Deus, ou sei lá, quem cuida lá em cima, apertar um botão e a gente cai morto aqui. Ninguém sabe, eu posso morrer amanhã mesmo, posso morrer hoje. Então, a qualquer momento eu posso desencarnar e voltar para o plano espiritual de onde eu vim e de onde eu sempre fui. Então, nós somos de lá e estamos aqui. Se a gente tiver essa consciência, muita coisa começa a mudar. Porque a maioria de nós só trabalha para ganhar dinheiro, só vive para poder curtir a vida aqui sem uma preparação para o plano espiritual. A palavra-chave é preparação. Uma vez que a gente se preparar para o que pode acontecer após a morte, a gente vai ter uma passagem mais leve. Porque, infelizmente, com a mediunidade do Laércio, ele consegue ver como que é, digamos assim,
a chegada das pessoas que morrem lá no plano espiritual. A esmagadora maioria não está preparada e sofre, aí precisa de terapia, aí precisa levar meses, às vezes anos ou até décadas para poder readaptar de onde a pessoa sempre foi. Nós somos o plano espiritual e precisa readaptar lá, porque nesse processo de encarnação que a gente esquece quase tudo. E aí, na hora que vai voltar para lá, acha que aquilo nem existia, não entende que está morto. O filme mesmo, E a Vida Continua, mostra isso claramente. Eles nem acreditavam que estavam mortos e estavam lá no plano espiritual, né? Então, esse processo de readaptação lá em cima pode ser muito doloroso. E é por isso que se torna um pouco importante, né? A gente se preparar para quando isso acontecer, porque todo mundo morre, a gente já ter uma noção do que acontece e principalmente saber cuidar de nós mesmos. Uma pessoa que ela já aprendeu a lidar com suas emoções, as suas dificuldades internas, seus medos, traumas e assim por diante, é uma pessoa que ela tem mais capacidade de, em qualquer situação que ela cair, ela vai saber o que fazer. Então, um outro ponto aqui que o mestre citou é que todos nós devemos ser tratados de forma igual e com o mesmo respeito, até porque é exatamente dessa forma que o plano espiritual, ou a natureza, ou enfim, como você quiser chamar, cuida de todos os seres, porque quando tem um terremoto, vai embora cachorro, vai prédio, vai gato, vai homem, vai mulher, vai qualquer coisa embora, né? Morre tudo, a depender da situação, né? Condição de cada um, onde estiver e assim por diante. Então, para os céus, como Lao Tzu dizia, tratam todos, cães e gatos e humanos, como se fossem a mesma coisa. Então, se a gente ter essa visão, a gente também, na hora de agir aqui, não vai achar que Deus fez os animais para a gente se alimentar deles. Eu sei que, como eu já fui cristão, né, muitos cristãos têm esse pensamento, inclusive, eles ensinam isso para crianças, para pessoas que chegam ali, criando uma cultura, criando uma programação mental ou fortalecendo esse ego, né, que nada mais é do que a nossa mente que acha que sabe, mas na verdade não sabe, fortalecendo, criando essas crenças que faz com que as pessoas se tornem androides, vivem sem saber o porquê fazem o que fazem e apenas está seguindo uma rotina. Foi criada essa rotina, essa programação na mente da pessoa e ela acha que aquilo é certo, não conhece nada além daquilo e vive apenas seguindo a mesma rotina todo dia. As pessoas às vezes comem carne e nem pensam no que estão fazendo, não têm consciência, nem têm consciência também do que acontece nos matadouros, nem com galinhas, nem com porcos, nem com vacas, nem com nada. E os números de mortes de animais no mundo por dia são gigantescos. Esses dias a gente estava fazendo uma live com o Lala, a gente até fez uma pesquisa na internet de quantos porcos que morrem por dia, quantas vacas que morrem por dia. Eram números assim absurdos. Eu sei que tinha uns, acho que de porte menor, né? Não era vacas, mas de porte menor, tinha uns que chegava a quase 1 milhão por dia, se eu não me engano. Não sei se era galinha, e aí os outros era um número menor, né? Por causa do tamanho do porte dele, igual uma vaca é muito maior do que uma galinha, assim por diante. Então, assim, 1 milhão por dia é muita coisa, né? Então a gente não sabe o karma ou a responsabilidade que a gente está criando em relação a esses seres que para os céus, para Deus ou para o plano espiritual tem a mesma importância. Se eu mato um ser humano ou se eu mato um animal, para eles é a mesma coisa. Então você acha que está matando uma galinha aí que não vai ter problema nenhum, é como se estivesse matando um ser humano, é como se estivesse matando sua mãe. Sua mãe você não mata, né? Mas a galinha mata. É bom a gente estar sempre atento, observando. E às vezes a gente acha que algumas palavras são pesadas. Pesado pode ser uma faca no pescoço, né? Que a gente passa na cabeça da galinha, no pescoço. É bom a gente observar as nossas atitudes, não nossas palavras, né? Então aqui vem uma primeira pergunta de nós, pequenos discípulos com pouca sabedoria, diante desses grandes mestres que trazem para nós coisas maravilhosas. Mestre, a gente fala muito da nossa vida cíclica e a minha pergunta nem é tão importante, mas é uma coisa que eu penso. No inverno,
O frio para mim é muito insuportável. E no frio eu tenho muita preguiça de praticar tai chi. Pratico muito pouco tai chi, porque no frio tenho muita vontade de ficar na cama. É, eu queria saber se a gente deve respeitar essas situações cíclicas de temperatura, porque é uma coisa totalmente para mim como eu sinto, como eu ajo na fase de calor e na fase de frio. Para a gente respeitar isso, é para a gente respeitar isso ou é para a gente lutar contra e não deixar até essa preguiça no inverno? Então fala assim: para se construir um edifício sólido, onde desejas dentro deste edifício morar, sentir-se segura e tranquila, onde possa recostar sua cabeça e se proteger do vento frio do inverno, das chuvas torrenciais do verão, o homem deve compreender e começar essa construção por um alicerce muito forte e firme. No entanto, a construção de um edifício sólido e firme demanda um trabalho, demanda acordar bem cedo, demanda trabalhar com intensidade, porque senão o inverno chega e a construção não está pronta. As chuvas advêm e a construção não está pronta. Então este homem passará frio no inverno e ficará todo molhado no verão, porque o seu edifício não está totalmente pronto. Porque ao invés de trabalhar arduamente na construção do seu edifício, ele preferia ficar dormindo em casa, descansando, não é mesmo? Quando se quer construir um edifício interior em nosso ser, nós precisamos compreender que é uma jornada de um grande guerreiro, um guerreiro que não esmorece diante das intempéries do tempo, para que o edifício seja então construído. Uma grande batalha se avizinha em nossos dias. O homem deve, como um grande guerreiro, preparar-se constantemente para a batalha da vida. Portanto, o homem não deve sucumbir às intempéries do tempo para impedi-lo de construir seu edifício interior. Compreende? A disciplina supera as nossas fraquezas e nossas vontades de nada fazer, quando um edifício precisa ser construído e edificado. Então, né? Quem é que pratica tai chi todo dia? Ou, sei lá, pelo menos 3 vezes por semana, né? Que talvez seria o mínimo do mínimo. O Laércio uma vez disse, e eu nunca vou esquecer disso, sabe? Depois daquele dia que ele falou, eu já coloquei na minha cabeça, eu já mudei até a minha forma de agir no mundo. Ele falou assim: se a pessoa aprender o Tai Chi, e a gente estava naquela época aprendendo o Tai Chi grande círculo, que inclusive a gente terminou esse final de semana de aprender a forma dele, né? Aí ele disse que quem aprendesse e praticasse todos os dias aquela forma completa, que certamente vai se iluminar. Então eu estou aí na jornada, né? Acabei de aprender, acho que tem aí uma vida toda para me praticar, para poder ver se algum dia ilumina, né? Todos nós vamos iluminar, então eu vou apenas fazer a minha parte para que isso aconteça da forma que eu me propus e escolhi para mim, né? Através do Tai Chi. Então, se eu tiver preguiça, né? A minha cama já está aqui atrás, né? Às vezes eu acabo de terminar o vídeo e já vou deitar, né? Ou posso praticar Tai Chi também. Então, assim, o ser humano ele tem essa tendência de ser preguiçoso. É como se fosse aquela entropia, né? O universo ele meio que tende a ser desorganizado, tende a ficar no estado de menor energia possível. Isso é ter física, né? Então, a gente tem uma consciência e a gente percebe que somente uma inteligência muito superior à nossa inteligência é que poderia ter feito um universo tão organizado, onde as coisas tendem a ser desorganizadas através da entropia que está em simplesmente uma lei natural que acontece em tudo, né? Então, somente através da consciência, de uma inteligência superior, que nós também podemos atingir cada vez mais consciência e mais inteligência, que a gente vai conseguir superar até mesmo essa tendência natural que existe dentro até do ser humano, né? Até de um animal também, que muitas vezes o animal ele vai caçar, né? Ele vai caçar porque está com fome. Então,
tem uma força maior ali que está levando ele a agir, a levantar, a caçar, a correr, a lutar, porque a fome é grande o suficiente para poder fazer ele mover-se. Assim também é o ser humano. A gente muitas vezes vai agir por impulso, não por consciência, não por inteligência, mas por impulso. É por isso que a maioria das pessoas só procura sexo e comida, sexo e comida. E tudo além disso também está relacionado com isso. As pessoas compram um carro, compram uma casa de luxo, para quê? Para atrair o sexo oposto. Então é uma forma de você, de qualquer forma, atrair essas duas coisas básicas, que é comida e sexo. Então, essa é a forma como, digamos assim, foi planejado pelas inteligências superiores fazer com que o ser humano agisse. Só que se a gente também for nos conhecendo, a gente vai se integrando com o nosso verdadeiro espírito e com as consciências superiores, e aí a gente consegue agir de uma forma muito mais sábia, de uma forma muito mais iluminada, que é o que nós realmente somos. Então, daí a gente, com disciplina, como ele falou aqui, vai superando essa tendência natural de ser preguiçoso e assim por diante. Então, veja aí qual é o seu ponto, veja aí qual é o seu momento, se você é uma pessoa que tem preguiça, ou se não gosta de tai chi, ou se gosta, mas tem alguma dificuldade, ou não tem tempo, né? Porque tempo é uma questão de prioridade. Tem pessoas que falam que não tem tempo e conseguem fazer um monte de coisa no dia, né? Porque essas outras coisas são mais importantes, né? Então, à medida que uma pessoa realmente quer uma coisa, ela vai atrás. E mesmo se não tem dinheiro, arruma dinheiro, porque aquilo que é importante a pessoa dá um jeito, não é mesmo? Então, observe o que realmente é importante para você. E lembrando também que eu também dou aula de Tai Chi, eu também posso conversar com você de uma forma muito mais particular, te ajudar em alguma questão e assim por diante. Então, nós estamos aí disponíveis, só chamar Samuel Teixeira Oficial. E a gente vai precisar, em algum momento, desenvolver em nós uma força interior, porque Lao Tzu dizia assim: quem vence o outro pode ser até considerado forte, mas quem é realmente o verdadeiro guerreiro mais forte de todos é quem vence a si mesmo. Então, para a gente vencer a nós mesmos, pode ter certeza que vai precisar de muita coragem, de muita força, de muita disciplina, resiliência e assim por diante, porque já enfrentou seus medos? Existem tantas pessoas que têm tantas habilidades, sabem fazer tanta coisa, às vezes ganham muito dinheiro, ou sei lá, enfim, faz muita coisa. Porém, quando se trata de algumas coisas internas, a maioria de nós está praticamente no início. Por isso que os grandes mestres sempre falam que na jornada espiritual todos vão começar do mesmo lugar. Seja pobre, seja rico, seja bonito, seja feio, enfim, às vezes tem uma pessoa ali numa igrejinha simples, morando na roça e tudo, que pode estar muito mais avançado do que pessoas famosas, pessoas ricas, políticos, então nem se fala. Justamente porque para as coisas interiores, para as coisas espirituais, não é fama, não é poder, não é riqueza que vai ter algum valor, não é mesmo? Então, uma pessoa simples, que às vezes não tem nada e também não vai na igreja, e um ricaço aí, vai começar do mesmo ponto, vai começar todo mundo do zero. Buscar o seu verdadeiro ser. E daí é preciso muita força, muita coragem para a gente vencer os nossos medos, porque nessa jornada aí, as primeiras coisas que a gente vai enfrentar é medo, é trauma, é acha que sabe alguma coisa que está na nossa mente toda equivocada, a gente acha que sabe alguma coisa, na verdade não sabe de nada. E essas coisas que a gente acha que sabe fazem atrapalhar ainda mais a nossa jornada. Porque aí, como é que a gente vai colocar uma informação nova em uma xícara de chá que já está cheia? Cheia daquilo que a gente acha que sabe. Então, isso aí às vezes atrapalha mais do que ajuda. É por isso que uma criança é até mais fácil de aprender um caminho espiritual ou qualquer uma habilidade, por exemplo, do que uma pessoa adulta, uma pessoa idosa que tem a mente fechada, né? Aquele tipo de pessoa que não aprende coisas novas, que se fechou, que não tem a mesma mobilidade, flexibilidade de uma criança que está sempre aprendendo, não é mesmo? Então, por isso que até Jesus falava que os maiores lá em cima serão os menores aqui, e uma criança pode estar muito na frente de uma pessoa comum, justamente porque a gente precisa
estar sempre com a mente aberta para aprender coisas novas. Então vem uma próxima pergunta aqui, ó. Mestre, nessa caminhada, passamos por alguns processos dos quais cedo ou tarde sabemos que será necessário abrir mão, seja alguma separação familiar, seja alguma separação no relacionamento afetivo, seja em algum lugar que a gente passa e adquire um conhecimento, ou até numa profissão, enfim. Qual a melhor forma de lidar com um processo desse, ao passo que adiante e durante o processo surgem alguns medos, alguns apegos, enfim. Eu falei tanto de medo aí, logo na resposta anterior, e mais uma vez surgiu aí, né? Porque isso é básico no nosso ser, né? Então o mestre diz: é inevitável para o caminhante na jornada deste mundo compreender as leis da natureza que o cerca. Uma das leis ensinadas pelos nossos antigos mestres é a lei da mutabilidade de todas as coisas. Nada permanece como é. Tudo movimenta-se, tudo se transforma a cada dia, a cada momento, a cada segundo. Todo o universo, a cada segundo que passa, não é mais o mesmo do anterior. O sábio, quando compreende as verdades, as verdadeiras leis do universo, percebe que teu ser e tua jornada é feita de profundas transformações e mudanças constantemente em sua vida. Aprendemos com os antigos mestres a arte do desapego, a arte de não permanecermos estáticos, presos e amarrados a algo que inevitavelmente se distinguirá, ou melhor, extinguirá com o tempo. Portanto, o homem sábio compreende as leis do Tai Chi, as leis de fluxo e refluxo de todas as coisas no universo, apegar-se, prender-se a ideias, fatos e situações. É inevitável o sofrimento, é inevitável um conflito, porque o universo não segue as mesmas leis de nossos sentimentos. O universo flui, muda, se transforma a cada minuto ao nosso redor. Portanto, os nossos mestres nos ensinam a ser como a folha ao sabor do vento, que sai levada daqui e acolá, sem que esta folha exerça qualquer esforço para dirigir sua própria vida, para aqui ou para acolá. Ela apenas deixa-se conduzir pela ordem natural da vida, compreende? Mais uma vez aí citando Vulvey, né, na resposta do mestre. Vulvey nada mais é do que deixar-se fluir no rio como uma folha, ou o vento, né, que passa entre as folhas, tão suave, ou o tigre também atravessando a floresta com aquela suavidade, né, não quebra um galho, nem mexe uma folha, assim por diante. Então, essa suavidade é como se fosse um princípio fundamental do Tai Chi, que a pessoa que faz os movimentos, né, faz aquela ginástica, mas não entende ou não vive esses princípios básicos que é tão falado no Tai Chi, então essa pessoa ela não vive Tai Chi, ela faz ginástica que vem do Tai Chi, né? Então, é tão importante para o nosso controle emocional, a nossa inteligência emocional, a gente perceber que tudo muda, tudo passa, tudo vem e vai. Assim como as águas que no mar sempre estão vindo e indo. Uma cachoeira, né? Sempre as águas estão se renovando. As águas de um rio que está em movimento nunca são as mesmas. Um dia está uma água, se você voltar outro dia vai ser outra água, assim por diante, sempre em movimento. E isso deixa a água pura e cristalina. Mas vai deixar esse rio parado. Se torna um lago, apodrece e assim por diante, né? Deixa uma água parada na sua casa aí, junta até aqueles dengue, né? E assim por diante. Então, água parada não funciona. Se a gente aprendesse com a natureza, a gente naturalmente já aprenderia as leis importantes, como a vida realmente funciona, e a gente não ficaria estagnado nem preso na nossa vida, muito menos sofrendo, apegado a coisas que naturalmente e inevitavelmente vai mudar. Ninguém vai viver para sempre aqui encarnado nesse mundo, então não adianta a gente se apegar a uma pessoa ou a um animalzinho, mesmo que a gente cuida com tanto amor,
não adianta se apegar, porque o apego vai te levar a algum sofrimento. Você pode naturalmente e perfeitamente cuidar sem se apegar. Você pode dar o alimento, pode dar carinho, pode dar amor, pode dar atenção a uma pessoa, a um animalzinho. Isso é cuidado. Mas por que você tem que se apegar? Não existe só esse ser. Vai ter muitos outros seres maravilhosos que em toda uma jornada aí de bilhões de anos que vai passar ao seu lado, vai compartilhar novas experiências. O grande problema é que as pessoas apenas pensam nos seus 80 anos aqui encarnado. Então, nesses poucos 80 anos, a pessoa vai se apegar a uma pessoa, a um animalzinho que compartilhou um pequeno pedacinho de tempo ao seu lado. Então aí fica até mais, digamos assim, intelectualmente ou racionalmente lógico dizer que você vai se apegar a algum ser, porque você pensa que você vai viver só uma vidinha aqui, 80 anos, não consegue expandir isso para bilhões de anos, e aí vai pensar que você nunca mais vai encontrar esse ser, ou quando encontrar vai demorar demais, aí você vai ficar sofrendo porque naturalmente vai passar um tempo sem estar ao lado desse ser. Então, seria, digamos assim, mais inteligente emocionalmente se a gente, mesmo sabendo que lá na frente vai reencontrar e tudo, tentar compartilhar o momento que você estiver longe de uma pessoa ou de um ser que você amou tanto, cuidou tanto, compartilhou tantas boas experiências, você simplesmente entender que vai ter outros seres que você pode compartilhar os seus momentos aqui também, enquanto você está distante daquele que pode ter saído da sua vida de alguma forma, seja porque viajou, seja porque morreu, né? Morreu no corpo físico, assim por diante. Então, não se apegue, tudo vai mudar, nada vai ficar estático, porque nada fica. Então, quando a gente realmente entende que isso é o que simplesmente acontece, não é uma teoria, não é uma coisa que simplesmente está escrito num livro, ou que simplesmente esse mestre aqui falou, mas porque simplesmente tudo é assim na vida. Basta observar, não tem ninguém que viveu para sempre, não tem nenhuma árvore que está viva por toda a eternidade, nem as estrelas permanecem por toda a eternidade. Estrelas nascem, crescem e morrem mesmo vivendo bilhões de anos. Então, tudo passa, não se apegue. Apegar-se é apenas uma certeza de que em algum momento você vai sofrer, porque é possível amar, é possível cuidar, é possível ter todo o carinho do mundo sem se apegar. Apenas tente, experimente, que um dia você vai aprender a ter esse amor sem precisar se apegar. E então certamente será ainda mais feliz. Se solte, né, no rio da vida. Se você se soltar, você simplesmente vai viver cada experiência, né? O problema é tentar se apegar a alguma experiência e ficar ali preso. É como uma folha que resolveu segurar ali numa pedrinha que encontrou no rio ou num pedaço de madeira ali no rio. Aí essa folha se agarrou ali nessa pedra ou na madeira e não quer sair dali. Aí fica sofrendo ali. Se solte nesse rio como uma folha e deixe se levar até onde esse rio for parar, né? Seja aqui e acolá, apenas se solte. Uma próxima pergunta. Mestre, nós estamos vivendo neste momento, num país, um clima na proximidade das eleições, muitas vezes um clima de ódio. Muitas vezes colocando as suas opiniões e sendo contrárias às opiniões de outras pessoas. Muitos de nós aqui somos formadores de opiniões. E a pergunta é como proceder num momento igual a esse, sendo que nós também temos as nossas opiniões, só que se expressarmos, podemos também estar fomentando este ódio de alguma forma. E também, se calarmos, nós vamos não estar contribuindo de alguma forma. Qual seria o melhor procedimento? Melhor procedimento para um mestre zen, né? Vamos ver o que ele fala. Quando diante de ti
Em sua jornada, você se depara com vários caminhos distintos a se seguir, onde a decisão em tomar este caminho ou aquele caminho poderá mudar radicalmente os destinos e a forma de se caminhar. Como seguir na vida sem esbarrar em algo? Como atravessar uma floresta sem que um único galho e uma única folha seja quebrada? O homem não sabe fazer isso. Porém, o tigre sabe. O cão também sabe atravessar uma floresta sem que uma folha, sem que um ruído seja feito. Porque o homem, em sua jornada pela floresta, se alardeia, ruge constantemente, bramindo a sua fala, impondo aos outros aquilo que ele acredita ser o certo. O verdadeiro sábio, diante desses debates e diante dessas discussões, procura estar acima de tudo e olhar o mundo além das diferenças, além dos opostos, além das opiniões direcionadas por uma mente ainda imperfeita em sua percepção do mundo e da realidade da vida. Quando o homem se encontra nas trevas do mundo, as disputas ideológicas são sempre acirradas, e tão acirradas que, em muitos casos, ao longo da história, terminou com grandes derramamentos de sangue. E nada foi construído após essas grandes batalhas, a não ser o próprio remorso de ter realizado tal batalha em defesa de uma verdade que lhe foi construída falsamente em seu interior. Como ter certeza que a sua opinião é melhor do que a do outro? Como ter certeza que a sua opinião não gerará conflito, não gerará guerra, não gerará o ódio? Como caminhar por uma praia de areias límpidas e claras sem manchar o solo com seus pés? Não se preocupe com os conflitos causados pela emissão de sua visão de mundo. É tão natural essa tempestade causada quanto os raios e relâmpagos que as nuvens demandam nos céus, devastando com os ventos e com as tormentas aquilo que aparentava tão belo e singelo. Porque o incêndio devasta uma floresta cheia de vida causada por um relâmpago da natureza? Aonde está a ordem e a vida? Por que há destruição? Por que há o caos? Será que o teu espírito consegue compreender tudo isso? Sim, mestre. Tomara que sim, né? Então, essa resposta aqui foi simplesmente maravilhosíssima. Então, ele falou aqui muitas coisas onde no início eles coloca aqui, né, que a gente sempre vai em algum momento ou em outro se deparar em uma situação onde a gente tem que tomar uma decisão. Como que a gente vai saber qual é a melhor decisão, não é mesmo? A gente, infelizmente, digamos assim, ou até mesmo dependendo do ponto de vista, felizmente a gente não sabe qual caminho tomar porque a gente não sabe qual é o destino que ele vai nos levar. É tão simples quando a gente pega um GPS, um Google Maps da vida, um Waze, e a gente coloca lá o destino e aí automaticamente é traçado ali uma rota pra gente. Então fica simples, basta seguir a rota. Até quando a gente erra, aí fica lá apontando uma setinha, né, pra direita, 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 esquerda, esquerda. Então é fácil quando a gente tem um guia
Mas a nossa jornada aqui como um espírito encarnado, vivendo experiências, não tem esse GPS espiritual, nem qualquer outro tipo de GPS para qual direção eu devo seguir. Mas tem muita gente dando opinião na sua vida, o que você deve fazer, né? E quando você mesmo não sabe o que fazer, pode ter certeza que as propagandas aí vai te sugerir algum produto para você comprar e um partido para você votar. Então, se você não tomar a sua decisão, alguém vai tomar por você. E aí o mestre sempre diz que é você que tem que tomar as suas decisões e não deixar que outros tomem. Mas também quando o nosso ego é muito grande, a gente acha, acredita que alguma coisa é certa e que a gente deve também evitar outras coisas, né? Evitar um determinado político e em função disso eu vou lutar em favor daquilo que eu acredito e assim por diante. Muitas vezes a gente fazendo isso é como se fosse um relâmpago que causa um incêndio na floresta, né? Cai lá um relâmpago no meio da floresta e começa a pegar fogo, aí pronto, cresce tudo e queima a destruição. Por que que existe a destruição na natureza, né? Será que tem alguma coisa realmente errada ou através de cada experiência, algum aprendizado, a gente vai tirar dali e aprender coisas que de uma outra forma talvez não aprenderíamos, né? Tem muita gente que acha que através de livro é possível aprender, e é. Mas a certeza a gente tem quando a gente vive, né? E até para as pessoas que escreveram livros, se elas realmente aprenderam alguma coisa, foi porque elas viveram alguma coisa e elas aprenderam a partir daquela experiência alguma coisa. E talvez ela foi lá e escreveu, né, aquilo que ela aprendeu no livro. Não tem nada de errado com isso. Então aquela pessoa realmente sabe qual é o destino que o caminho que ela escolheu na vida dela levou a ela a chegar, né, naquele destino. Então ela pode escrever toda a trajetória de vida dela e também o lugar que ela chegou. E para aqueles que querem chegar no mesmo lugar dela, fica mais fácil, né, você observar com aquele que já chegou qual é o caminho que deverá ser traçado para chegar lá com o seu GPS, né? Uma pessoa está num lugar e manda lá a localização para você e também fala qual é o caminho, né? Vai para esquerda, vai para direita, vai reto e aí você vai chegar onde eu tô. Então, com essa direção fica fácil a gente chegar aonde a gente quer. Então, assim também é quando a gente aprende com alguém que já chegou aonde a gente quer chegar. E da mesma forma, a gente pode pensar que se não tem ninguém com quem a gente pode se espelhar, a gente tem que tomar essa decisão por nós mesmos. E também nem sempre a nossa jornada vai ser igual a de uma outra pessoa. Então, nem sempre a gente vai encontrar um grande mestre ou uma pessoa que já chegou onde a gente quer chegar. Então, se torna difícil a gente tomar algumas decisões. Até porque, no caso de uma política aqui, por exemplo, a gente não sabe exatamente o que o político vai fazer lá na frente. A qualquer momento ele pode fazer uma cagada, e eu não estou falando nem de direita nem de esquerda, eu apenas estou falando que a gente não consegue confiar com certeza, colocar nossa mão no fogo por ninguém. Eu, pelo menos, não coloco a minha por ninguém. Eu nem de política gosto, muito menos vou me envolver nisso. Então, um outro ponto muito importante é que ele sempre citou aqui na resposta dele que você não tem certeza de que a sua opinião é a melhor, é a certa, ou que não vai gerar conflito, não vai gerar guerra. Então pode gerar esses conflitos e guerras. E gerando isso, será que é realmente aquilo que você estava projetando, querendo? Será que quando você toma uma decisão, vou votar em uma determinada pessoa e ainda vou incentivar outras pessoas a votarem naquilo que eu acredito que é certo, será que isso não vai gerar uma guerra? Será que não vai gerar um conflito? Porque vai ter a oposição, né? Porque aqui nós vivemos oposições, nós vemos diferenças, nós não estamos, como o mestre falou aqui, além das oposições, além das diferenças, nós apenas enxergamos essas diferenças e é baseado nessas diferenças que eu tomo uma decisão de que esse é melhor e o outro é pior, né? Porque eu só consigo enxergar o feio quando eu considero algo belo, só consigo enxergar algo bom quando eu considero uma outra coisa ruim. Então, é ver essas diferenças que nos fazem ter essa visão da dualidade e muitas vezes brigar com aquilo que eu não quero ou que acho inferior.
Então, como que eu posso transcender tudo isso, né? Porque nessa visão, talvez imperfeita ou muito primitiva, a gente vai criar muito conflito, porque basta olhar a nossa história e quantos derramamentos de sangue através de um ódio, de raiva que é só um matando o outro e assim por diante, de todos os nossos 10 mil anos de história, né? É pouquinha história que nós temos de guerra no nosso passado, né? Só guerra, o tempo todo guerra. Então, o ser humano, sempre que achou que algo é certo e outra coisa é errado, para poder impor a sua opinião, vai lá e mata o outro. Então, se todo mundo já fez isso, será que não é esse o destino que a gente vai chegar se a gente continuar na mesma trajetória que todos fizeram a mesma coisa no passado? Será que essa rota já não foi traçada? Será que a gente não pode aprender com quem já chegou lá? Chegando lá, fazendo mortes, né, matando os outros, assim por diante. Então, talvez essa rota não seja exatamente aquela que você pensa que você vai fazer apenas colocando a sua opinião, né? Se a gente pudesse aprender, às vezes, até mesmo com o livro, lendo as histórias dos outros, né? Porque basta ler a história aí que a maioria matou todo mundo em guerras, colocando a sua opinião, e aí a gente pode até evitar aprendendo com os outros. Então, por isso que às vezes é bom, né? A gente aprender com os outros também. Não ter que passar pelo mesmo erro. Então, veja aí, analise bem se vale a pena você ficar lutando por aquilo que você acha certo, porque muitas vezes o tigre, ele só vai caçar, ele só vai lutar quando ele está com fome. Ele faz isso porque ele é carnívoro, porque um animal herbívoro, por exemplo, ele não vai matar um outro animal, né? Ele apenas vai comer ali a graminha, vai comer uma folha, os frugívoros vão comer frutas e assim por diante. Então o tigre, ele passa na floresta sem fazer nenhum ruído, sem quebrar nenhum galho. E é só o ser humano que, numa fase de aprendizado, em cada experiência, ele muitas vezes precisa quebrar muitos galhos, precisa fazer muito ruído, colocando a sua opinião acima dos outros, né? Pisando nos outros para se sentir maior e mais certo, mais forte, mais poderoso. Então é como um relâmpago, né, que acende um grande incêndio na floresta. Diferente de um simples cachorrinho, de um simples tigre, que mesmo tendo muita força, sendo muito poderoso, não quebra nenhum galho, não faz nenhum ruído, completa sua jornada, chega do outro lado da floresta, ilumina, digamos assim, a sua consciência, né, depois de muitas vidas, sem quebrar nada. Então, não necessariamente a gente precisa, depois de ganhar consciência, continuar cometendo os mesmos incêndios, que não são erros, mas que dói, né? E é a dor que muitas vezes a gente evita. Então, tudo isso eu espero que tenha sido falado para que você pense melhor se aquilo que você acha que é certo, se realmente não vai criar nenhum conflito, e se você tiver certeza que não vai criar, experimente. Mas se você olhar a história de pessoas que já fizeram coisas semelhantes a isso, então, se não criou guerra, então vai fundo. Mas se criou guerra, talvez você criaria o mesmo resultado, né? O mesmo caminho leva ao mesmo destino. Então, o mestre depois despede de todos nós, deixando muita paz, muita luz, e sempre dizendo que a nossa jornada é sempre acompanhada por eles, né? Que nos amam tanto, que nos ajudam. Eles são como se fossem bons jardineiros, que além de plantar uma semente em nosso ser, sempre está ali cuidando, cultivando, molhando, regando e deixando sempre o nosso solo muito bem adubado. E eles nos amam demais, eu tenho certeza disso, com minha própria experiência de vida, né? Eu estou caminhando nessa jornada e no meu pouco tempo eu posso ter certeza disso até o presente momento, que são anos de muita alegria com eles. Vem aí o nosso querido Carlinho, ETzinho, cerca de uns 90 centímetros aí, um cabeção grandão e um amor muito maior. Que a paz esteja com todos vós, muita paz, muita paz. Eles sempre chegam desejando tudo isso para nós. Aí ele fala aqui, olha o lobisomem! Ele é sempre muito brincalhão, então brinco eles também, quem falam que o cabeção desse aqui. Querem conversar com o Glarlin? Fiquem à vontade. Eu vim aqui para conversar com vocês,
para que cada dia que passa, vossos corações se sintam mais à vontade com nossa presença, com a realidade de nossa existência aqui junto de todos vós, para que não fiquem assustados, para que não fiquem confusos, para que possam dia a dia aceitar com mais facilidade a nossa existência ao vosso lado, a nossa existência junto a esta humanidade terra. Dia chegará em que nós poderemos nos mostrar com mais clareza quando os vossos espíritos estiverem mais preparados para compreender a nossa realidade, para compreender o nosso papel junto de toda a jornada que o homem passa por sobre este planeta. Vocês compreendem? Eles sempre falam essas coisas aqui, né? E é como se fossem mensagens crísticas, né? De Avatar, nós vamos voltar, nós vamos chegar aí. E nós estamos numa fase aí, final de 2024, com uma grande tendência aí de que bomba vai explodir acolá, guerra vai aparecer por outro lugar, né? Como na resposta anterior também a gente falou tanto de guerra, né? E o mundo sempre esteve em guerra e nós temos, nos dias atuais, devido à nossa tecnologia, a capacidade de explodir simplesmente o planeta inteiro. Então, o apocalipse pode acontecer a qualquer momento. O Lala, nosso querido Laércio, né, já está preparando aí um livro aí de como sobreviver à guerra nuclear. Então, tudo está muito próximo de acontecer e certamente a gente vai precisar de bastante compreensão, muita amizade, né? E nos ajudar, né? Porque se alguma coisa acontecer, se a gente não se juntar e um cuidar do outro, certamente a gente vai passar por situações ainda mais difíceis, né? Então, nós sempre estaremos de portas abertas para poder instruir, ajudar e estar sempre ao lado daqueles que precisam e que querem também aprender um novo caminho para uma nova era que, ao lado desses seres iluminados, nós certamente construiremos juntos. Então, vem uma primeira pergunta aqui. Clarlin, eu tenho uma dúvida referente às energias de ambientes e cidades. Eu sei que você sempre comenta com a gente que tudo está dentro de nós. Tudo depende de nossa capacidade da gente se equilibrar internamente. Mas até onde o nosso interior, que deve interagir com o exterior, ou até onde o exterior, ambiente, grandes cidades podem nos afetar, vibratoriamente ou emocionalmente? Você tem algo a nos dizer referente a isso? Meus caros e queridos amigos, meus caros e queridos irmãos, é claro que tudo que está ao redor do ser humano, o ar que ele respira, a água que ele bebe, a luz do sol que bate em sua face, tudo, tudo é um grande mar de coisas onde o ser humano está constantemente envolvido por todas essas forças e por todas essas energias. E é claro que existem locais onde a água que você bebe é muito pura, o ar que você respira é muito bom, e tudo que está ao redor também é muito bom e é muito puro. E existem locais onde a água é muito suja, onde o ar que você respira é muito poluído e todas as energias envolvidas também estão muito prejudicadas com relação a com o que vocês dizem com aquilo que lhe é bom e aquilo que não lhe é bom. Compreendem? É fácil compreender que onde há grandes concentrações de seres humanos, onde as cidades estão completamente caóticas, que os dejetos humanos não são tratados com a devida, vamos assim dizer, sabedoria, então tudo fica muito ruim, tudo fica muito mal, 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 mal. No entanto, não é tão difícil compreender que o homem interage constantemente com tudo que está ao seu redor, com as pessoas, né? E com qualquer outra coisa que está ao seu redor. Portanto, é claro que ele vai ficar sim envolvido com a sujeira do mundo, ele vai ficar envolvido com a poeira da terra. Isso é perfeitamente natural e normal. É muito difícil para um homem entrar num rio e não se molhar, não é mesmo? Portanto, é muito difícil estar dentro de um local onde todas as energias não estão muito boas e ele não se contaminar com tudo isso. Torna-se mais difícil o trabalho de purificação e o trabalho da limpeza de teu ser. Por isso, quanto mais necessário vocês puderem
estar junto à natureza, mais longe de grandes centros poluídos, vocês estarão mais próximos de um equilíbrio de vossas energias, um equilíbrio de vosso ser. Compreende? É totalmente lógico o que ele respondeu aqui, né? Se você está no meio da sujeira, você vai se sujar. Se você está no meio de coisas puras, de um ambiente puro, a facilidade que você vai ter de se limpar e se manter puro é muito maior, naturalmente e logicamente. Então, é tão simples quanto isso. Agora, ele cita aqui poucos elementos, não são muitos, não é uma lista aí de 100, 200 itens que você deveria se preocupar ou dar mais atenção. Então não é uma lista grande, é uma lista super simples. E eu vou dizer que naquele princípio lá de 20, 80, que eu esqueci quem é que criou esse princípio, mas é muito legal, eu aplico na minha vida, né? Eu sempre, quando eu tenho que escolher coisas, né, eu fico observando o que é mais importante, o que dá mais resultado, enfim. Para mim, sempre tem uma lista pequena, mas muito eficiente dos itens, digamos assim, que mais geram resultado, que mais fazem diferença. Eu gosto dessa performance, dessa produtividade. A minha vida, assim, eu gosto dessas coisas assim. Então, ele cita aqui itens que são simples, lógicos e que nos influenciam grandemente, sem dúvida nenhuma. Então, ele já começa falando aqui do o ar que a gente respira, né? Eu acho que a gente respira mais ar do que bebe água. Então, a primeira coisa que ele citou aqui foi o ar. Olha que interessante, até mesmo a ordem muitas vezes é importante. Até porque nós estamos falando com um ser que, de acordo com o Laércio, criou o nosso corpo biológico, né? A gente usa esse corpo que não sabe como funciona, quebra uma perna. Você não necessariamente sabe cuidar do seu ser como se fosse um médico, né? Nem os médicos às vezes sabem fazer tudo do nosso corpo. Então é porque nós não criamos esse corpo, né? Criado por eles, então eles devem saber muito bem do que estão falando. E aí eles falaram, né, que o ar que a gente respira deve ser puro, se não for, a gente vai se ferrar. Depois ele citou a água, e eu sempre faço os vídeos aqui já com o meu copinho de água. Que inclusive eu não vou te mandar link de nada, eu nem sou revendedor, pelo menos no momento não, até gostaria de ser. Da Aqualive, eu realmente tomo a água da Aqualive mesmo, que é uma empresa aí do Rio Grande do Sul e tudo, que de acordo com a promessa deles, né, é uma água que depois de acho que 26 anos de estudo e tudo, eles tentam produzir a água mais pura e mais próximo do que seria gerado em fontes extremamente ricas em qualidade de água, né? Aquelas fontes lá de lugares onde a água é alcalina, a água é muito pura, tem minerais e assim por diante. E não só a alcalinidade, mas também o potencial alcalino que essa água, depois de ela ser digerida, depois de ela passar aí por todo o seu corpo, ela consegue se manter alcalina, e isso também é bastante importante. Então, estou citando isso porque eu realmente aprendi até mesmo com esses greyzinhos, né? De que a gente deve dar atenção à pureza das coisas que a gente consome. Então, eu gosto muito também quando eu vou lá no sítio do Laércio, né? Porque é em meio à natureza, lá eu respiro um ar que certamente é muito mais puro do que aqui no centro da cidade de Limeira, onde a gente está praticamente no centro. Então, o ar que eu respiro também gosto muito de observar isso. A água que eu bebo, os alimentos também, embora ele nem citou alimentos aqui, então talvez os alimentos nem é a coisa mais importante. Ele citou aqui também a luz do sol. Então, é claro, tem gente que nem toma sol, né? Passa protetor para poder entrar dentro do carro e do carro já sai para o escritório. E mesmo assim a pessoa passa protetor solar. Então, uma pessoa dessa passa quase que a vida toda sem tomar sol nenhum. E de repente, nosso ser foi feito, né, para receber um pouco de sol. Não precisa exagerar, mas uns 15 minutos aí por dia. De preferência aí, de acordo com grandes mestres como Laí Ribeiro, que é uma pessoa aí que eu gosto muito de estudar, nutrólogo e tudo. Ele diz que o melhor horário aí é quando o sol está o mais possível no meio aí, o mais quente possível. Porque aí a gente realmente vai produzir o que é necessário, a vitamina D3, né, e assim por diante. Então, nesses horários de pico assim, vai emitir uma quantidade maior e a gente produz a vitamina D3. Fica pegando solzinho de 7 horas da manhã, de acordo com ele, não vai produzir porra nenhuma. Então, a luz do sol é muito importante, né? E também o lixo também, ele fala aqui, né? Os lugares onde tem muita pessoa, né? A gente não vai
infelizmente, cuidar dos dejetos, né? Dos esgotos e das nossas merdas que a gente faz. A gente não cuida com grande sabedoria, mistura tudo, vira merda com água e tudo, e depois a gente tenta purificar. Ninguém entende nem de ti, da água, nem dos alimentos, da parte espiritual, né? Da energia. Então, o Laércio costuma falar, né? Tem ali as empresas que cuidam da água, mas a água espiritualmente, energeticamente, nesse sentido, vai ficar uma merda. Inclusive, o cheiro daquele rio Tietê ali em São Paulo, Deus que me livre, né? Que é só chegar em São Paulo, parece um lixo, parece um esgoto aquele rio ali, infelizmente. E quantas pessoas não dependem desse tipo de água? Então, de acordo com a resposta dele aqui, vai se sujar mesmo. Se você procura uma elevação espiritual, procura uma iluminação, procura uma, uma coisa maior ou melhor na sua vida, dentro de um ambiente, né, dentro de uma cidade como São Paulo, no caso, que é uma das que é a cidade com uma maior população daqui do Brasil, né, a gente vai ter muita dificuldade, né? É uma questão de lógica. Você no meio da sujeira vai se sujar. Você no meio da natureza vai tender a se limpar e se manter com mais facilidade puro, né? É simplesmente lógico, não tem nem o que contestar. Então, sempre ter atenção, né? No ar que você respira, na água que você bebe, na luz do sol e em toda a pureza das coisas que você consome para dentro de você. Muitos mestres dizem que nós somos aquilo que nós consumimos. E isso afeta também até a nossa maneira de pensar e tudo. Então, como o Buda dizia, né? Nós somos fruto daquilo que nós pensamos. Então, até mesmo nos alimentos que a gente consome, a gente modifica até os nossos pensamentos e tudo. Então, tudo isso vai influenciar, vai criar um ciclo, né, de coisas na sua vida e você sempre vai atrair aquilo que você é. Então, tenha sempre cuidado. Aí vem uma próxima pergunta. Clarlin, uma pergunta para fazer em relação às situações que acontecem no dia a dia. Às vezes, acabo pensando muito em determinada pessoa, só que com uma constância muito forte. Geralmente, depois de alguns dias, acaba acontecendo alguma coisa com essa pessoa. Geralmente é uma situação negativa. Parece um tipo de premonição. Então fico meio sem saber como atuar com isso, entendeu? Se de repente eu converso com a pessoa ou mando uma energia, enfim, o que eu poderia fazer para estar refinando isso para poder ajudar essa pessoa? Como é que eu consigo prever o futuro, não é mesmo? Na verdade, o universo é uma longa estrada onde todas as coisas fluem numa determinada direção. Fluem numa determinada constância. É por isso que os homens humanos, os cientistas humanos, conseguem saber com precisão quando que ocorrerá um fenômeno astronômico, quando que ocorrerá um eclipse, quando que ocorrerá isto ou aquilo. Porque o universo, em muitas coisas, são previsíveis. Na natureza humana também o fluxo acontece da mesma maneira. Então, às vezes, a gente consegue saber o que realmente irá acontecer daqui a alguns dias com algumas pessoas, porque já foi disparado. É como aquele indivíduo que sobe daquele negócio, eu não sei o nome daquilo, que as crianças escorregam. Como é que é mesmo? Tobogã? Ah, deve ser isso. É quando você sobe lá no topo daquele negócio, de escorregar no tobogã, e é óbvio que você vai chegar lá embaixo em alta velocidade e poderá capotar, poderá virar de ponta cabeça. Muitas possibilidades existem, não é mesmo? Assim é com a vida, assim é com a vida no universo de vocês. Quando algo é disparado, quando você está em cima de um morro e você desce essa ladeira, pode acontecer uma série de coisas lá embaixo. Portanto, durante alguns dias anterior, o teu ser pode prever, pode sentir que algo de errado deverá estar acontecendo com alguém de sua proximidade. Então, é importante você alertar, se for possível, essa pessoa. Olhe, tome cuidado, porque pode acontecer alguma coisa, porque foi disparado algo lá atrás que poderá refletir em alguns dias em algo não tão bom assim, compreende? Aí ele continua aqui, ó. Compreendo, Clarlin, mas e no caso de morte? Já aconteceu 3 vezes e aí já não tem mais jeito, Clarlin falou. Aí deixa morrer. Morrer, morreu. Todo mundo deu uma risada, né?
É que para vocês a morte é uma grande coisa. Para nós não significa nada. Para nós significa apenas a libertação dessa condição primária da experiência humana na superfície desse mundo. Todos passam pela morte, de um jeito ou de outro. Talvez é aquela velha história, meu amigo. O tobogã foi disparado e lá embaixo vai dar de cabeça e vai morrer. Às vezes não tem como evitar, porque a natureza descreve o caminho para o espírito de cada um. Há sempre o momento da partida desse plano físico. Então é assim mesmo que acontece, né? Agora procure ver coisas boas também, né? Não é só fixar em premonições desastrosas. Eu sei que daqui a pouco vocês vão comer uma pizza gostosa. Aí todo mundo cai na gargalhada. Já fiz uma previsão aqui, não fiz? Fez, é? Tô de olho, eu sei dessas coisas, mas não se preocupe com isso. Apenas observe, deixe a natureza seguir o seu curso. Mesmo que lá na frente alguém vai morrer, ou vai se safar, ou vai se curar, né? Às vezes essas coisas não estão em suas mãos, compreende? Então, algumas coisas são previsíveis, né? Nem tudo, mas tem certas coisas que é muito óbvio, como por exemplo, uma pessoa que se apega, igual na pergunta e resposta anterior, né? O apego geralmente ele vai ser seguido de um sofrimento, de uma dor, né? Porque é simplesmente como realmente acontece. Então, quando a gente vai aprendendo as coisas através das experiências que a gente vai tendo, a gente vai tendo certeza das coisas, né? Como se fosse também. Vou lutar por um determinado político em oposição de outro, então, geralmente, como sempre aconteceu, né? Essas imposições daquilo que eu acho que é certo, geralmente através de guerras, aí vem todo o ódio, morte, sangue, e é geralmente sempre assim. Então imagina uma pessoa que já está planejando aí colocar um determinado político como o que vai vencer à força, né? Aí às vezes rouba, ou para poder fazer isso vai matar muitas outras pessoas que têm uma opinião contrária. Então, em condições assim, já é muito previsível que vai haver morte, que já vai haver sofrimento e assim por diante. Então, o universo muitas vezes é previsível. E alguns detalhes a gente consegue acertar até com precisão, né? E, por exemplo, se tem uma determinada pessoa que tem uma opinião exatamente oposta da minha, então eu já consigo saber até com precisão qual é a pessoa que vai ser morta, se eu mesmo for lá e matar. Então, assim a gente vai percebendo, né, que tudo pode ser muito previsível, né? Não tudo, mas tem muita coisa que pode ser previsível. E daí, com isso, a gente pode guiar melhor a nossa vida. E tem certas coisas que não pode ser evitada, como ele estava falando aqui, né? A morte é algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E às vezes o plano espiritual apenas está te mostrando que determinada pessoa vai morrer porque talvez você tenha uma relação com essa pessoa, né? Uma amizade, enfim, você conhece essa pessoa e o plano espiritual pode te avisar, você pode até no plano espiritual ter uma intimidade maior, ou uma relação maior com essa pessoa, e de alguma forma essa interação lá no plano espiritual, quando a gente está dormindo, projeção astral, né, a gente acaba sabendo disso, que lá já está tudo planejado, talvez a pessoa aqui não tenha a mesma lembrança da projeção astral que você, então você pode acordar com esse sonho, essa intuição, lembrando de alguma coisa, com essa sensação ou premonição, de acordo com você chamar, né, e aí isso realmente passa uns 2, 3 dias, a pessoa morre, porque já estava tudo organizado para isso, já está no momento da partida dessa pessoa e está tudo certo. A morte muitas vezes é até uma libertação de uma condição mais difícil, mais dolorosa que a gente às vezes passa aqui, que é necessário para a gente aprender aquilo que é importante. E chegando do outro lado, a gente vai reconhecer de fato o quanto que a gente realmente precisava passar por tudo isso, porque na grande luz do Espírito ele não poderia experimentar qual é o sabor das experiências que nós vivemos aqui. Então, até mesmo o relâmpago que causa numa grande floresta a destruição de todos os seres que ali vivem, é também importante para que a gente viva essa experiência, porque tudo passa
e nós não somos aqui, nós não somos esses corpos, então não precisa se apegar também a esses corpos. Nós só sofremos quando nós nos apegamos. E uma vez que eu me desapego desse corpo, eu não mais sofrerei quando ele partir daqui, né? Porque a minha consciência vai continuar no plano espiritual. Então, mesmo que haja destruição de tudo aqui, eu não irei sofrer se eu não estiver apegado a tudo que aqui existe. Então, as coisas também vão cada vez se tornando mais simples, uma vez que eu vou transcendendo essas coisas e olhando não por um ponto fixo, apegado nas coisas, né? Quanto mais eu grudo naquilo e acho que só aquilo existe, não consigo perceber toda a grandiosidade do meu ser e o quanto eu estou conectado com coisas superiores, coisas maiores. Então, enquanto a gente não chegar nesses estados, a gente vai estar limitado e muitas vezes, devido a essa limitação, a gente não consegue sentir dentro de nós mesmos o quanto que traz uma paz imensa você estar já em um outro estado, você estar já como se fosse vivendo no plano espiritual e apenas cuidando aqui do que você tem que cuidar. E lembra que no início eu estava falando que você pode cuidar das pessoas, pode cuidar dos animaizinhos, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, e você está amando esses seres que estão compartilhando experiências com você, mas não necessariamente está apegado. Então, imagina o quanto que é saboroso, o quanto que é maravilhoso você viver a maior parte do tempo compartilhando o seu amor, o seu cuidado com todos que estão à sua volta. E o que é que Jesus falava, né? Amar o teu próximo, né? Amar aquele que está ao seu lado, né? Ficar tentando amar quem está longe, né? Muita gente ama Jesus, né? De 2000 anos atrás, e o seu vizinho aí se odeia. Aí é complicado, né? Jesus falou para amar o seu próximo, não é para amar ele que está lá 2000 anos atrás. Então as pessoas muitas vezes têm todas essas dificuldades, né? Amam seres que estão distantes, né? De uma história distante, ama Jesus, ama Deus que está lá onde você não sabe. E para amar aquele que está do seu lado, aí você não ama, né? Aí tem uma raiva, tem um ódio. Faz uma coisinha lá, aí você já tá com raiva, né? É muito comum, principalmente em relacionamentos, a gente exigir muito do próximo e a gente ser uma merda, né? Por isso que muitos relacionamentos dão errado, porque a gente quer muita coisa do outro, mas a gente não oferece, talvez a gente nem merece tudo aquilo, né? Pelo que nós somos. Então, daí a gente tem dificuldade em amar, né? Porque a gente exige muito, a gente cobra muito, a gente reclama muito, a gente enxerga o defeito. As pessoas podem ter 1000 qualidades, mas o defeito parece que é piscando assim, ó. Você só vê o defeito nas pessoas, né? Então, assim é o ser humano, né? Que só enxerga defeito, só reclama, só tudo. E aí, com isso, a gente dificilmente vai conseguir entender o que é viver sentimentos mais transcendidos, né? Viver uma paz muito mais nobre, uma paz muito mais espiritual, uma paz sem apego, um sentimento de alegria que parece surgir a todo momento. A gente muitas vezes não tem nem referência, a gente nem conhece pessoas realmente felizes, pessoas alegres. Você conhece alguém que o tempo todo tá sorrindo, que tá brincando com as pessoas ao seu lado, que tá brincando com animais? Você conhece alguém assim que não tá reclamando da vida, que tá vivendo a sua vida em paz, em calma? É difícil conhecer pessoas assim, né? Provavelmente você nem conhece, porque praticamente não tem nesse mundo que atualmente está na fase das trevas. Então, quando a gente não tem referência de pessoas que são mais iluminadas assim, ou mais que estão vivendo uma fase diferente, melhor dizendo. Então a gente não tendo essa referência, e muitas vezes a gente é apenas a média das 5 pessoas que a gente mais convive, a gente vai continuar na merda junto com todas as pessoas que estão na merda ao nosso lado, e a gente vai achar que tá certo, né? Por isso, existe até uma palavra que foi criada por um professor de yoga aí, que eu também esqueço o nome, não fico lembrando o nome de ninguém, que ele falava assim, normótico, né? A doença do século ou da humanidade, né? Que sempre foi assim.
As pessoas estão na merda e elas acham que aquilo é o normal, aquilo é o certo, porque todo mundo tá na merda ao seu lado, todo mundo tá sofrendo, as pessoas geralmente estão sempre reclamando, não é mesmo? Então as pessoas vivendo dessa forma acham que é a única forma de viver que existe, não conhece as pessoas realmente felizes, transcendidas, e então é chato, né? É complicado. Aí, quantas pessoas depressivas você conhece? Quantas pessoas ansiosas você conhece? Aí a lista é enorme, né? Por que será? Porque as pessoas estão numa direção muito distante do que realmente a natureza é, né? A natureza, daquele jeito que o mestre estava falando, tudo muda, tudo passa. Se você aprender isso, você não vai estar apegado. E as pessoas não conseguem amar, elas conseguem disputar, elas conseguem ter raiva, né? Porque elas estão sempre procurando pisar em cima dos outros para ela conseguir se sentir maior, ela tem necessidade de se sentir grande, né? Então daí só vai vir sofrimento mesmo. Então, depois de tudo isso, vem uma próxima pergunta. Na verdade, um comentário. Mestre, eu vou fazer um comentário e não uma pergunta. Essa semana eu pensei muito em vocês. Aliás, eu sempre penso. Aí a Clarlinha responde: E você pensa que a gente não sabe? Aí todo mundo ri. Eu acho que sim. Eu fui fazer uma visita num lugar que era de mentira, né? É como se fosse na época dos dinossauros. E eu fiquei imaginando quantos projetos já passaram por este planeta e o quanto que vocês já não pensaram e, enfim, bolaram tudo isso. E eu fiquei imaginando o tamanho desse trabalho de fazer cada coisa tão pequenininha que eu vi lá, minúscula, menor que uma formiga, até coisas muito gigantes que tem aqui. De o quanto que eu me senti feliz de estar nesse projeto, de, sei lá, me sentir bem comigo mesmo. Fiquei muito contente. E isso valeu a pergunta. É mais um comentário. Aí ele comenta, né, sobre isso também. Isso porque você só viu aqui na Terra. Não olhou o resto de bilhões e trilhões de números que não acaba mais aí nesse universo afora, não é mesmo? É muito importante que todos vós compreendem que esse trabalho não é um trabalho do Clarlin, é um trabalho de todos nós juntos. De todos vocês, vocês também são criadores de tudo isso. Ora, neste momento vocês estão aqui desfrutando do parque, mas ora vocês estão lá em cima também cuidando do parque. Compreendem? É assim que funciona. Ora, nós estamos aqui experimentando e vivenciando, compartilhando a vida com todos esses animaizinhos, com todos esses seres maravilhosos que estão aqui vivenciando essa jornada pela vida. Nós também, hoje nós estamos numa condição, vamos assim dizer, de olhar o mundo de uma forma diferente de vocês. Nós estamos com nossas tecnologias, nossos equipamentos e podemos olhar o mundo de um jeito. Nós sabemos as limitações que cada um de vocês carregam neste mundo, nestes corpos físicos que carregam. Nós sabemos sim, portanto, nós estamos aqui para auxiliar em todas as dificuldades, auxiliar para que essa jornada de vocês seja mais harmônica, a mais perfeita possível, compreendem? Porque depois vocês vão trabalhar com a gente também. Nós vamos dar muito serviço para vocês. Pensa que vai sair de graça? Nada. Então aqui é interessante que ele deixa claro que a gente não é daqui, né? Que a gente está aqui, mas não é daqui. E que a gente é de lá, que a gente também já fez esse trabalho junto com eles. A gente ajudava a cuidar, a criar e assim por diante. Nós somos seres estelares, nós somos seres da federação, nós somos seres muito maiores, né? O Laércio está cansado de falar isso e eu também tenho que falar porque tem muitas pessoas que nunca ouviu isso, né? Tem muitas pessoas que ainda estão presas em 80 anos de idade, achando que só existe isso aqui, não existe nada além, não entende de vida após a morte, muito menos de que existe uma federação muito maior, seres que vêm das estrelas, inclusive nós somos eles que vieram de tão longe, nós estamos aqui. Muitas vezes nós não nos conhecemos, não nos identificamos com as coisas que estão ao nosso redor, a gente não se encaixa nesse mundo, não entende, não sabe o porquê que tem uma dificuldade em mim, em alguma coisa, mas que tem uma facilidade em outra coisa. A gente não consegue fazer essas relações, parece que estamos todos perdidos e a gente não sabe de onde que a gente veio, a gente apenas
acha que nasceu aí da nossa mãe, começou a crescer e é isso, e a gente depois não se entende. Não entende nossos traumas, não entende os nossos medos, não entende as nossas dificuldades, porque não tem nenhuma relação lá atrás. É como se fosse tudo apagado, e mesmo que a gente tivesse vida lá atrás, outras vidas, a gente não lembra e por isso não consegue fazer a relação do porquê nós temos dificuldades em algumas coisas, nós temos medos e traumas em algumas coisas que a gente nem entende o porquê, que parece que a gente não viveu nada relacionado a isso nessa vida, mas que o medo tá lá, o trauma tá lá, as dificuldades estão lá em um nível inconsciente, digamos assim. E a gente não entende por que somos assim hoje, o porquê que isso tá lá, por que que o medo tá lá, por que que quando aparece uma determinada coisa, parece que eu já vi aquilo antes, ou tem alguma coisa que nada mais é algo inconsciente que vem à tona e o porquê daquilo está escondido. A relação daquilo lá atrás que causou esse medo, que causou esse trauma, esse impacto, o porquê, a relação disso lá atrás foi escondida. Por isso a gente chama de inconsciente. E daí, isso vem acontecendo, a gente não se conhece. É por isso que a gente diz: você não se conhece, você não sabe de onde você veio, você não sabe o que você fez lá atrás, quem era você. Então você não se entende por causa disso. E muitas vezes isso nos leva a agir por impulso. Então você apenas vive por impulso. É por isso que a gente fala que somos androides, apenas vivendo esses impulsos e deixando que tudo isso nos guia, domina a nossa vida. E daí não temos nenhum iluminado que consegue se entender, consegue fazer todas essas relações e transcender tudo isso, né? Embora muitas vezes a gente consegue vencer nossos medos e até os nossos traumas com muito trabalho interno ou terapias, ou realmente você acha um jeito de superar isso, mas mesmo assim você não entende a relação disso lá atrás, você não consegue olhar por um ponto de vista muito maior. Então, dessa forma, a gente não se conhece. E aqui o Clarlin está deixando claro que, além de todas essas vidas passadas que nós temos vidas lá em cima, como seres que criaram tudo isso que existe. Olha quanta coisa bela, né? Cachoeiras, praias, animais fofos, animais perfeitos, animais que voam, animais que andam, igual os patinhos, né? Que não sei quem lá descobriu que, além dos patos serem aquáticos, eles também são gramáticos. Então, é tanta coisa bela, maravilhosa que existe nesse planeta. Imagina com bilhões e trilhões que tem aí por todo o universo. Então, quanta coisa maravilhosa que nós mesmos fomos criadores disso, junto com todos os outros bilhões, trilhões, quadrilhões de seres que existem, né, nesse universo. Certamente o número é muito maior do que isso e também não vai fazer diferença qual é o número, porque é muito grande, a nossa mente não vai conseguir processar números tão grandes. Então a gente estava lá, vivendo lá. Então o que será que a gente veio fazer aqui, não é mesmo? Será que nós realmente amamos a nossa própria criação? Será que não seria mais interessante a gente olhar por esse ponto de vista e começar a amar aquilo que eu mesmo criei? E se eu criei animaizinhos como aqueles que a gente costuma domesticar aqui, e até mesmo os que a gente não domestica, né? Será que a gente não poderia olhar com mais carinho, pensando: eu ajudei a criar esse ser, eu ajudei a cuidar disso lá no plano espiritual. Será que isso não seria um bom motivo para mim começar a cuidar, a amar? Embora algumas pessoas podem não acreditar nisso intelectualmente, porque o ocidental é assim, né? Você tem que convencer ele intelectualmente para que ele comece a fazer alguma coisa de forma prática. Então, eu estou jogando uma ideia aí, né? De repente, igual como o Clarlin está afirmando aqui, né? Nós somos os criadores, então talvez isso seja mais um motivo para você cuidar, amar daqueles que estão ao seu lado e compartilhar amor. Mas aquele que é realmente mais sábio emocionalmente, digamos assim, ele já vai perceber que se você viver compartilhando amor, é muito mais inteligente e interessante para você mesmo. Então, para todos os efeitos e para todos os pontos de vista, a gente vai chegar à mesma conclusão de que você viver em amor, compartilhando, doando amor é a melhor forma para você se sentir feliz, se sentir amado e se sentir
dentro, digamos assim, de uma aura de amor. Porque se você emana amor, o que você acha que você vai sentir o tempo todo? É óbvio que é amor. E quem realmente vive há anos, décadas ou centenas de anos, né? pra- Vamos colocar apenas 50 anos aí. Se você passar uma vida toda vivendo em amor, com certeza você vai atrair ao seu lado pessoas que também vão te amar. Eu tenho 26 anos de idade e eu não vivi em amor, compartilhando amor, já briguei com pessoas, né? Já saí tendo porrada com pessoas quando era criança e tudo. Então, eu não tenho 50 anos de vivendo amor de forma nenhuma. Mas a cada dia que passa, a cada ano que passa, eu procuro cada vez mais compartilhar amor. E eu posso dizer por meus poucos anos que isso é maravilhoso. Cada vez mais eu encontro pessoas que também compartilham amor comigo, né? Que são gentis, amorosas, carinhosas, atenciosas. Cada vez mais, cada vez mais. Então, só por isso eu já tenho certeza, não preciso nem de ficar pensando, eu criei isso para poder eu cuidar com amor e tudo. Porque só por as experiências de vida, só por compartilhar amor e receber amor, eu já percebo que isso é o caminho mais feliz, mais me agrada viver. Então experimenta viver em amor para você. O que que você vai sentir se não é tão legal viver em amor e receber amor? As pessoas muitas vezes têm necessidade e sede de serem amadas. Essa que é a grande verdade. Então as pessoas nessa necessidade de serem amadas e não receber amor, elas podem ficar com raiva de elas não doarem amor e também não receberem amor de volta. Justamente porque elas não doam amor, elas ficam com raiva por algum motivo, né? Alguma pessoa faz uma coisa que eu não gosto, então ao invés de eu ser amoroso com essa pessoa, eu vou ter raiva dessa pessoa, então agindo com raiva, a outra pessoa vai responder com raiva, porque a outra pessoa também não sabe viver em amor, então ela vai apenas reagir àquilo que você faz, aí você emana raiva, né? Você faz uma coisa com raiva contra outra pessoa, a outra pessoa também vai te devolver raiva, e a maioria das pessoas vivem apenas nesse tipo de emoção e sentimento e compartilham praticamente uma vida toda em raiva, em ódio, em sofrimento e assim por diante. Então, experimente, mude a si mesmo, procure compartilhar amor, dar amor para todos que estão à sua volta. E mais cedo ou mais tarde você vai cada vez mais atraindo pessoas amorosas ao seu lado, animais amorosos que vão te dar amor também. E quando alguém fizer alguma coisa com raiva ou que te machucar, devolva com amor. Experimenta fazer isso. Você vai perceber que seres de luz, espirituais, estarão ao seu lado. Porque além das pessoas maravilhosas que eu encontro aqui, físicas ao meu lado, eu consigo perceber claramente, mesmo não sendo um médium, mesmo não vendo com meus olhos ou ouvindo com os meus ouvidos, mas eu consigo perceber a interferência e a aura de amor e de alegria que está ao meu lado devido aos seres espirituais que também me acompanham, mesmo não vendo, posso dizer que estou sentindo coisas maravilhosas dentro de mim, né? Paz e tranquilidade, alegria. Eu tenho uma facilidade de sorrir que você não tem noção. As pessoas que estão ao meu lado me conhecem. Eu já quase recebi apelido de sorriso devido à minha facilidade de sorrir. Eu lembro que eu chegava na escola e já chegava rindo. E isso era para adolescente, né? Imagina hoje, que eu cada vez mais procuro ser feliz e assim por diante. Então, é uma maravilha, né? Sorrir. Isso eu digo por experiência própria também. Então, essa foi a reunião que a gente estava lá naquele dia. Depois eu vou fazer o vídeo comentando, né, sobre a reunião do dia 20 de 10 de 2018, onde teve um ETzinho diferente, que vem poucas vezes, né? Esse Clarlinho aqui, ó, que foi de hoje, ele costuma sempre estar com nós e também é o nosso comandante, né? Comandante até da raça dos Creizinhos. É uma grande hierarquia mesmo que ele representa. Mas no dia 20 de 10 de 2018, veio uma que, digamos assim, seria da raça feminina, digamos assim, chamada Iraka Kiroa Grauwen Nauen. Foi uma que, até no primeiro livro das incorporações e mensagens do Laércio,
ela passou uma mensagem assim que mudou a minha vida, que ela falou assim: as pessoas, elas não fazem o que elas gostam na vida, elas apenas trabalham em qualquer trabalho que elas conseguem e são obrigadas a fazer aquilo, né, sem gostar. E elas pensam que a vida é essa obrigação, elas não sabem brincar, não sabem ser felizes, e elas não sabem curtir a vida, não sabem abraçar as pessoas, não sabem brincar. É isso. Então eu resolvi mudar minha vida depois que eu li essa mensagem dessa Iraca, lá do primeiro livro do Laércio, né, de mensagem de 88 a 2004. Em uma dessas, a Iraca falou isso lá, e aí eu resolvi até sair do emprego que eu tava e fui brincar, fui ser feliz, abraçar as pessoas. E por isso que eu digo que cada vez mais eu me torno uma pessoa mais feliz ainda e assim por diante. E hoje o meu trabalho é bem diferente daquele que eu tinha antigamente, né? E continuo sempre mudando, sempre procurando coisas que cada vez mais sintonizam com o meu verdadeiro ser e assim por diante. Então também veio um mestre chinês que sempre dá aquelas respostas, né, que nos instruem grandemente e nos ajudam a transcender a nossa pequena sabedoria que a gente acha que tem, né, nossa inteligência. Então, os mestres sempre trazem coisas maravilhosas para nós. Não se esqueça, se você quiser fazer aula de Tai Chi comigo, aprender mais sobre essa sabedoria Zen, a filosofia do Tai Chi, a gente pode fazer uma imersão aí com várias aulas, para que você possa cada vez mais viver o Tai Chi, ao invés de apenas fazer uma ginástica, como muitas vezes a gente vai encontrar apenas uma ginástica em escolas ou em academias e assim por diante. Então, experimente viver o Tai Chi através desses conhecimentos, desses princípios, como o Wu Wei, que foi citado hoje, e muitas coisas que a gente vai aprendendo ao longo dessa jornada, né? Porque, como você pode ver, as perguntas que nós mesmos, discípulos, eu também faço algumas e tudo. Nessa época eu ainda não estava lá, mas eu estou lendo, né, as perguntas dos discípulos. Eu também faço perguntas assim simples da nossa pequena sabedoria e os mestres vão nos respondendo. Então tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo dessa jornada. É muita coisa mesmo que a gente tem para aprender e esse conhecimento ele é de extrema valia para que a gente possa transcender as coisas simples que nós não sabemos viver, não sabemos tomar uma decisão, não sabemos como encarar uma situação, não sabemos como lidar com as coisas do dia a dia, e isso nos prendem em coisas muito primitivas, dificultando o nosso processo de ascensão. Então, toda essa sabedoria ensinada pelos mestres é importante. Então, essas aulas que eu posso ter com você pode te ajudar, né, a compreender melhor até mesmo as palavras dos mestres que você pode ter uma dúvida e assim por diante. Então me chame aí no meu Instagram, Samuel Teixeira Oficial, a gente marca as aulas certinho e assim a gente pode cada vez mais caminhar juntos, um ajudando o outro, e certamente eu serei muito feliz, sentirei muito prazer ao estar compartilhando essa semente do Tai Chi junto com você. Então, eu vou te deixar aí com esse próximo vídeo do dia 20 de outubro de 2018 com o mestre chinês Iraca Kirua Grauen Nauen. Namastê. Muita paz, muita luz.